Questão 36, matemática. No município de São Paulo, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem 12 milhões de habitantes e, segundo o repositório de dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, no mesmo município existem 9 milhões de eleitores registrados. Nessas condições, pode-se afirmar que, no município de São Paulo, para cada 3 eleitores registrados, existem... Pessoal, essa questão aqui é uma questão de razão, ou seja, uma fração, né, uma divisão. E o que acontece? Se você pegar o número de eleitores registrados, ou seja, os 9 milhões, e dividir pelos 12 milhões, o que vai acontecer? Você vai ter uma razão de 3 quartos. Se você for simplificar o 9 por 3 e o 12 por 3, vai dar 3 quartos. Ou seja, para cada 3 eleitores, a gente tem 4 habitantes, certo? Esses 3 eleitores registrados, para cada 3, está ali mostrando na razão, temos 4 habitantes no total. Portanto, a alternativa D está correta. Questão número 40, matemática. Em uma zona eleitoral, há 6 sessões, cada uma com uma urna eletrônica. Considere que o tempo médio que uma pessoa leva no processo de votação é de 3 minutos e cada sessão atende o mesmo número de pessoas. Admita ainda que compareceram para votar 450 eleitores nessa zona eleitoral. Assinale a alternativa que apresenta o tempo mínimo e necessário para que todo o processo de votação seja finalizado nessa zona eleitoral. Bom, pessoal, se cada processo de votação leva 3 minutos por eleitor e cada sessão atende o mesmo número de eleitores, a gente tem o quê? Que 450 eleitores dividido por 6 sessões dá 75 eleitores por sessão, já que cada sessão atende o mesmo número de eleitores, conforme o enunciado. O tempo, então, para ser determinado, vai ser o quê? O produto dessa razão de 75 eleitores por sessão pelos 3 minutos por eleitor. Assim a gente pode saber quanto é o tempo mínimo para atender todas as sessões. 75 vezes 3 dá 225 minutos. 225 minutos você isola os 180 minutos dá 3 horas, quando você for dividir por 60, e vai sobrar 45. Então, o tempo mínimo é 3 horas e 45 minutos. Portanto, a alternativa B está correta. Questão número 44, matemática. Sem dispor de uma trena de comprimento suficiente, um pedreiro determinou a medida do desnível D de um terreno, valendo-se da propriedade da propagação retilínea da luz. Observou que, em determinado momento do dia, um muro vertical de 1,5 metros de altura, construído na parte alta do terreno, projetava uma sombra de 0,4 metros sobre a parte superior do terreno, que era plana e horizontal. No mesmo instante, o desnível do terreno projetava sobre a parte mais baixa, igualmente horizontal, uma sombra de 1,6 metros, conforme a figura. Aí tem a figura. Com suas observações, foi capaz de deduzir corretamente que o desnível do terreno era D. Pessoal, observando a figura logo de cara, a gente enxerga 2 triângulos retângulos. A gente já pensa de primeira na semelhança entre eles, que seriam, no caso, uma regra de 3. 1,5 está para D, como 0,4 está para 1,6. A gente faz a divisão, faz a regra de 3, a multiplicação em cruz, e chegamos à conclusão de que o desnível D é de 6 metros. Portanto, a alternativa A está correta. Vamos para a próxima questão.